O Hitler, ele entrou na sala do parlamento alemão para incitar o Holocausto, aquilo tudo, com um livrinho na mão. Ele tinha um livrinho na mão chamado Os Judeus e Suas Heresias. Quem foi o autor do livro? Martinho Lutero. Ele pegava o livro, o Hitler, e falava aqui, ó, o que o Lutero falou. Temos que incendiar as sinagogas dos judeus, temos que escravizar, temos que torturar os judeus. E a população da Alemanha era cristã evangélica, ou seja, o Hitler se baseou no livro de Lutero, os Judeus e Suas Heresias, tá? Vamos concluir o que Lutero começou, né? Hoje eles até, pedem perdão para Israel, né? Bancam lá o Museu do Holocausto, bancam uma parte ou tudo, não sei. A Alemanha hoje, todo ano ela doa uma quantia para Israel, que é uma forma de pedir perdão por todas as atrocidades que fez com Israel, tá? O governo alemão até hoje implora o perdão de Israel. A população alemã até hoje é traumatizada com isso. Existem psicólogos, psiquiatras que tratam tanto os judeus em Israel, que são descendentes de pessoas que sofreram o Holocausto, como também tratam os descendentes dos algozes alemães que torturaram os judeus. E Hitler fez isso com o aval do Vaticano. Vamos lá, vamos prosseguir. Então nós temos aqui vários assuntos que serão abordados nessa paraxá. Os primeiros frutos que nós já falamos, está em Deuteronômio 26, do 1 até o 11, que é esse primeiro assunto. Agora, sobre os macerote, os dízimos, declaração de remoção, tá? Então está em Deuteronômio 26, do 12 até o 15. Oficialmente, a Torá foi entregue ao nosso povo de Israel, oficialmente, vamos dizer assim, no Monte Sinai. Mas, na verdade, os patriarcas, eles já conheciam. Adão já tinha a revelação da Torá, dos mandamentos, tá? Adão, ele já recebia a revelação da Torá. Caim e Abel, eles já sabiam qual era o jeito de se adorar, de se oferecer uma oferta correta, tinha que ter sangue. Por isso que o Criador rejeitou a oferta de Caim, que não tinha sangue. Por exemplo, Noé, ele já sabia, por exemplo, os animais puros eram 7 casais, e os que não eram puros era uma quantidade diferente, tá, de casais, tá? Então uma quantidade de animais puros e outros que não eram puros, tá? Então o que acontece? Como que Noé já sabia qual animal era puro de acordo com a Torá e qual não era puro? Se Levítico 11 ainda não tinha sido escrito, ou seja, o Criador ele soprava no ouvido dos patriarcas a Torá. Só que o nosso povo, dizem os comentaristas, que ele, nessa ida, Abraão, Isaac e Jacó, eles cumpriam a Torá. Eu vou abrir daqui a pouco em Gênesis 26, a gente vai tomar um susto. O Criador está falando para Isaac: o seu pai Abraão, ele guardou os meus mandamentos, estatutos e juízos. Caramba, Moisés não tinha nem nascido. Como é que Abraão guardava os mandamentos, estatutos e juízos? Não vai dar tempo da gente ir lá, mas depois os irmãos e irmãs podem olhar com calma. Em Gênesis 26, tá? Então Abraão guardava os mandamentos, estatutos e juízos. Isaac e Jacó, eles celebravam as festas. Vocês vão tomar um susto, eles celebravam as festas, tá? E o que acontece? No decorrer do tempo, nessa ida para o Egito, nosso povo já estava quase sendo engolido pela cultura egípcia, já estava quase que se esquecendo de que era israelita, a diáspora já estava engolindo o nosso povo, e o Criador, Zahor, se lembrem, então eu vou levantar agora Moisés para relembrar a vocês o que eu já tinha falado para Abraão, Isaac e Jacó. Entendeu que interessante? Então os patriarcas já conheciam a Torá. Quando ela foi dada oficialmente no Monte Sinai, foi dada coletivamente para toda a nação, mas os patriarcas já conheciam, tá bom? Dá encadernado, né? Dá encadernado, Ele encadernnou o que já existia já, né? Isso. Deu para Moshe, a Torá encadernada. Encadernada. Então isso que o Davi falou foi legal. No Monte Sinai, a Torá foi dada de uma forma encadernada. O terceiro item dessa paraxá fala sobre o comprometimento com as mitzvot, com os mandamentos, tá? Então nós temos que ter um comprometimento em cumprir os mandamentos, se comprometer. Isso está relatado em Devarim, Deuteronômio 26, do 16 até o 19, tá bom? Neste dia, Yahuwá, o teu Elohim, te manda fazer estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e faze-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje, tu declaraste a Yahuwá que ele te será por Elohim, e que tu andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E Yahuwá hoje te fez dizer que tu lhe serás por seu povo próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Não é
alguns, tá? Para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama e para esplendor, glória, e para que sejas um povo kadosh, santo a Yahuwá teu Elohim, como tem dito. Ou seja, não adianta guardar partes da Torá, tá? Então nós temos que aceitar o jugo da Torá. O nosso Messias, ele disse: tomai sobre vós, vinde a mim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, tá? O que Mashiach Yahushua estava exatamente dizendo nesse trecho de Matitiahu, Mateus capítulo 11? A Torá é um fardo leve, fácil de se carregar, como diz em Yohanan Aleph. 1 João diz o seguinte: porque os mandamentos de Elohim, os seus mandamentos, não são pesados. O que o Messias estava denunciando é que o legalismo, a religião chamada judaísmo, tá? O ortodoxismo, o judaísmo rabínico, as regras que eles tinham inventado, além dos 613 mandamentos, eram um jugo muito pesado. E o Messias está falando assim: tomai sobre vós o meu jugo, tá? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, achareis descanso sobre vossas almas. Ou seja, Mashiach Yahushua, ele estava falando o seguinte: o jugo da Torá não é pesado, igual em 1 João, tá? A Torá é suave, não são difíceis de se cumprir os mandamentos. O legalismo é que faz parecer que é uma coisa pesada. Então, para quem está participando, talvez muitos, a maioria, já sabem a diferença entre Torá, que contém 613 mandamentos, mas talvez muitos não saibam, tá? Então, muitas coisas, por exemplo, o nosso povo de Israel, especialmente a casa de Judá, os nossos irmãos da tribo de Judá, eles guardam a Torá, eles procuram guardar os 613 mandamentos, o que é ótimo, é positivo, é um mérito para eles. Só que, além disso, eles inventaram tradições humanas. Quando essas tradições não violam a Torá, beleza, mas tem tradição humana que viola a Torá. Então, era isso que o Messias estava indo contra, tá bom? Então, muitas vezes você vai ver: eu não vou cumprir esse negócio não de judeu. Então, de repente, você está com bronca, está com preconceito com tradições humanas que não tem na Bíblia. E isso realmente nós não somos a favor, tá? Então, nós somos a favor de que se cumpra a Torá. Agora, se uma tradição for boa e não violar a Torá, não tem problema. Como, por exemplo, não é um mandamento estar todo Shabat numa sinagoga. Não existe na Torá, nos 613 mandamentos, dizendo que o israelita todo Shabat tem que estar dentro de uma sinagoga. Mas em Lucas capítulo 4, nosso Messias Yahushua, ele deu o correto, ele deu o aval para a tribo de Judá. Diz em Lucas capítulo 4. E no Shabat, como era seu costume, ele foi na sinagoga. Ele tinha o hábito desde criança de ir na sinagoga, de estudar a Torá e os profetas, tá? E os salmos. Ou seja, não era um mandamento da Torá, era uma tradição boa. E o Messias bateu palmas para essa tradição, tá bom? Então, tradição boas podemos cumprir. Matitiahu, Mateus 23, o nosso Mashiach, ele fala, né? Os escribas e fariseus, eles estão assentados na cadeira de Moshe. Ou seja, na verdade, eles tinham o costume de falar e eles acabavam não fazendo, né? Então, a maioria das coisas que eles até ensinavam era correto, tá? Era correto. Só que eles não faziam, ou seja, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né? Na 1 João, tá? 5:3, Yohanan Aleph, tá? No próprio Novo Testamento, na Brit Hadashah, que na verdade é a aliança renovada, tá? Está dizendo que os mandamentos de Elohim, eles não são pesados. Aí o pessoal da igreja: é pesado, isso é coisa de judeu. 8.000 promessas, ó, bênção, é para a igreja, né? 613 mandamentos para judeu, né? Eles têm o coração duro. Não, 1 João diz, e é o apóstolo do amor, está dizendo que a Torá, os mandamentos não são pesados, tá bom? Eu acho que o Douglas está querendo falar. Né? Pode falar, Douglas. É uma dúvida. O senhor tinha acabado de falar que para guardar todos os mandamentos da Torá, é isso mesmo? 613. Isso. Aí eu queria saber se o que está escrito em Tiago 2,10, se tem a ver, se é coligado ao que o irmão falou. Tá, vamos lá, em Tiago 2,10. Espera aí só um instantinho para a gente ver. Tiago 2,10. Espera aí. Tiago... Hebreus, Tiago. Então, Tiago, irmão do Mashiach Yahushua, né, Jacob, vamos ver aqui, Tiago 2,10.
porque qualquer que guardar toda a Torá e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, muito legal esse texto que o Douglas trouxe. Ou seja, no início do capítulo 2, Tiago, irmão do Messias, ele está trazendo de uma forma codificada um problema que estava acontecendo nas sinagogas judaicas, tá? Sempre teve a briga das duas casas, a casa de Judá, 2 tribos, e a casa de Israel, Efraim, 10 tribos, tá? Ele vai usar uma analogia falando de um homem humilde, pobre, que chega na sinagoga e é colocado para escanteio, e o outro que tem vestes luxuosas, é mandado sentar na frente, essa coisa toda. Então Tiago, ele está fazendo um midrash, ele está usando uma linguagem rabínica para explicar que a casa de Judá estava distratando o irmão chamado Efraim, 10 tribos perdidas. Então ele vem dizer para a tribo de Judá que, embora tivesse aceitado cumprir os 613 mandamentos, ele está falando assim, está dando uma bronca. Porque qualquer que guardar toda a Torá, ou seja, a casa de Judá estava dizendo que guardava toda a Torá, aí ele fala assim, tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, a casa de Judá, embora guardasse os mandamentos com fidelidade, ela estava rejeitando o irmão chamado Efraim, as 10 tribos perdidas, tá? Inclusive Tiago, em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, ele resolve essa briga que existia entre as duas casas, a casa de Judá, que eram os judeus, e a casa de Efraim. Os gentios, os goim, que Paulo e Barnabé evangelizavam, não eram estrangeiros, eram membros das 10 tribos perdidas, os efraimitas, tá bom? Então, qualquer guardar toda a Torá, para concluir, tropeçar em um só ponto, qual ponto? Odiar o seu irmão, tornou-se culpado de todos. Por quê? A Torá, ela pode ser resumida, tá, em 2 mandamentos. Tá? Os 613 não foram excluídos, porque o Messias resumiu em 2. Mas o resumo dos 2 é amar Yahuwá teu Elohim de todo coração, alma e força, e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, a primeira tábua fala de mandamentos com o Criador, a segunda, mandamentos com o ser humano, tá? Com o próximo. Então, cumpriu a Torá, mas não amou o irmão, tropeçou em todos esses pontos, tá bom, Douglas? Então é isso aqui que Tiago está falando, tá? Muito boa pergunta. Pode falar, Daniel. Esse versículo é uma demonstração de que o versículo, se for pegado isolado, tem um significado totalmente diferente. Ah, legal. Olha o que o Daniel falou. Olha o que o Daniel falou. Isso nos mostra, muito legal, essa observação do Daniel. Qualquer versículo das Escrituras, se eles forem pegados fora do contexto, forem pinçados fora do contexto, eles vão dar um entendimento incorreto, tá? Então é por isso que é legal. A gente sempre que lê a Bíblia tem que ler num plano de fundo israelita, hebraico, semita, ou seja, conhecendo todo o plano de fundo. Como é que era a cabeça dos apóstolos, né? Por exemplo, Tiago, olha que coisa legal. Só para a gente concluir isso, vamos abrir em Tiago, Jacó, capítulo 1, versículo 1. Olha a preocupação de Tiago com as 12 tribos de Israel, tá? Com as 2 casas. Olha só que interessante. Muita gente pensa que o Novo Testamento vem falar de uma nova religião, que o Criador esqueceu as 12 tribos e agora está atrás só dos estrangeiros. O estrangeiro é bem-vindo. Se ele quiser fazer parte do povo de Israel, ele é enxertado na oliveira, que é Israel, conforme é relatado em Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Olha o primeiro versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 1. E Tiago é considerado por muitos líderes religiosos como judaizante. Só para os irmãos e as irmãs terem ideia, o Martinho Lutero, que é chamado líder vamos dizer assim, dos protestantes, o Martinho Lutero, ele tinha raiva, ele odiava esse livro de Tiago, ele tinha aversão ao livro de Tiago. Ele falava que ele não suportava esse livro. Por ele, nunca entraria no Novo Testamento o livro de Tiago, porque confrontava ele, mostrava a hebraicidade, ou seja, o israelismo desse apóstolo chamado Tiago, tá? Olha o que diz Tiago 1. Tiago, né, que é Jacó, servo de Elohim e do soberano Yahushua HaMashiach, que era o irmão dele, as 12 tribos que andam dispersas, saudações. Olha que coisa interessante, né? Então, a preocupação de Tiago, conforme nós vemos, tá? Sempre foram as 12 tribos que estavam espalhadas. Lutero odiava os judeus. Exatamente, o Lutero odiava os judeus. Perfeito esse comentário. O Hitler, ele entrou na sala do parlamento alemão para incitar o Holocausto, aquilo tudo, com um livrinho na mão. Ele tinha um livrinho na mão chamado Os Judeus e Suas Heresias. Quem foi o autor do livro? Martinho Lutero. Ele pegava o livro, o Hitler, e falava aqui, ó, o que o Lutero falou. Temos que incendiar as sinagogas dos judeus, temos que escravizá-los eles, temos que torturar os judeus.
e a população da Alemanha era cristã evangélica, ou seja, o Hitler se baseou no livro de Lutero, os judeus e suas heresias, tá? Vamos concluir o que Lutero começou, né? Hoje eles até, pedem perdão para Israel, né? Bancam lá o Museu do Holocausto, né? Bancam uma parte ou tudo, não sei. A Alemanha hoje, todo ano ela doa uma quantia para Israel, que é uma forma de pedir perdão por todas as atrocidades que fez com Israel, tá? O governo alemão até hoje implora o perdão de Israel. A população alemã até hoje é traumatizada com isso. Existem psicólogos, psiquiatras que tratam tanto os judeus em Israel, que são descendentes de pessoas que sofreram o Holocausto, como também tratam os descendentes dos algozes alemães que torturaram os judeus, tá bom? E Hitler fez isso com o aval do Vaticano. Né? Com o aval do Vaticano. E o Juliano e os cristãos hoje usam frases de Lutero como se fossem uma autoridade em cima das escrituras. Exatamente, perfeito aí o comentário do Juliano. Como se fosse, existe um livro antigo no meio cristão chamado Os Heróis da Fé, a galeria com a vida e a história dos 20 homens que abalaram o mundo, os 20 heróis da fé. Quem é que está mencionado lá? Vocês vão tomar um susto. Constantino, o homem que tornou o cristianismo o que se tornou hoje em dia, vamos dizer assim, rejeitou a Torá, tudo isso. Constantino é um dos 20 heróis da fé nesse livro, e Martinho Lutero é um dos 20 heróis da fé também, né? Então a gente não consegue entender isso. Vamos lá. Então vamos continuar, tá? Então, nós temos que ter comprometimento com os mandamentos, tá? E Yahushua HaMashiach, tá? Ele falou lá em Yohanan, em João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o quê? Esse é o que me ama, ou seja, esse, tá? Então é como se ele estivesse observando várias pessoas. Aí ele olhou, ó, deixa eu ver, aquele ali, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, é bem específico, tá? Então, Mateus 5, do 17 até o 19, o Messias disse que não veio destruir a Torá nem os profetas. Ele veio, pelo contrário, expandir, trazer plenitude, tá? Vamos continuar.